Saudações meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Russificando. Hoje eu quero comentar um discurso muito importante feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, um discurso que serve não apenas para a Rússia, como para o nosso mundo, de uma forma geral. Trata-se de um assunto conhecido como cultura do cancelamento. O Putin disse uma coisa muito sábia. Quando nós falamos em cultura do cancelamento, nós estamos falando ao mesmo tempo em cancelar a própria cultura. Em países como a Itália, autores como Dostoiévski foram cancelados devido a um conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Agora me diga uma coisa, o que é que Dostoiévski, que viveu, que nasceu, que morreu no século XIX, tem a ver com um conflito que está acontecendo agora em 2022? O que é que Piotr Ilyich Tchaikovsky tem a ver com um conflito que acontece agora em 2022? O que é que Yuri Gagarin, que inclusive é muito apreciado, muito respeitado também pelos ucranianos, a ponto de uma personalidade famosa, em uma entrevista na Ucrânia, ter dito que Yuri Gagarin era ucraniano. Você tem materiais na Ucrânia que dizem que Gagarin era ucraniano, o que não é verdade, claro, mas enfim, isso demonstra, antes de qualquer coisa, um respeito pela figura do grande astronauta, do primeiro homem no espaço. Para quem não sabe, recentemente um evento no Ocidente, dedicado à cosmonáutica, foi cancelado, digamos assim. Eles cancelaram o nome de Yuri Gagarin devido aos conflitos que agora estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Agora passou a ser somente Semana da Exploração do Espaço e não mais Semana de Yuri Gagarin. Até mesmo Karl Heinrich Marx, quer dizer, um alemão, foi cancelado nos Estados Unidos porque, de acordo com uma universidade, olha só o local onde isso está acontecendo, uma universidade. Eles mudaram o nome de uma sala de leitura de Karl Marx para sala número, não me recordo mais agora o número. Mas enfim, a desculpa que eles deram foi também o conflito agora na Ucrânia. Ora, senhores, temos aqui que chegar a uma conclusão bastante óbvia. Essa história de cultura do cancelamento, ela precisa acabar. É uma coisa que mesmo sob uma perspectiva racional, humanística, você não tem como justificar. A primeira coisa que é preciso entender, todo mundo tem esqueleto no armário. Todo mundo tem esqueletos no armário. E não importa se é a Rússia, Estados Unidos, Brasil. Se você estudar a história desses povos, você sempre vai ver que tem alguma coisa suja escondida. Ou que muitas vezes não está escondida, mas digamos que as pessoas não costumam falar sobre isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o continente africano. O continente africano, todo mundo sabe que na África, isso é algo documentado, inclusive, existe uma prática tribal extremamente primitiva, uma prática tribal desumana e completamente repulsiva, que é a de punir crianças albinas. Para quem não sabe, um negro ele pode ser albino. Se nasce uma criança albina, eles desmembram completamente essa criança. Quer dizer, vejam só que ato de crueldade. Agora imaginem só se aqui no Brasil, ou se em algum país europeu principalmente, de repente eles começassem a discriminar negros, proibir, por exemplo, filmes que têm negros, livros que têm negros, por causa de uma prática praticada por tribos compostas de pessoas de cor negra. É claro que aqui nós sabemos que a África ela tem diversos povos. A África tem inúmeros povos. Então, quando nós dizemos assim, negro, isso aí é um termo muito genérico. Porque você tem Bantu, você tem Tutsi, você tem ruandense, Zulu, sudanês, etíope, egípcio e assim sucessivamente. Então, você falar em negro é você não dizer absolutamente nada. Porque você tem várias subdivisões. Como em branco você tem várias subdivisões. Como em asiático você tem várias subdivisões e assim sucessivamente.
Agora, por exemplo, se nós pegarmos aqui o continente africano, na África você encontra corrupção, você encontra até genocídio de Ruanda, por exemplo. Imagine só se todos os países europeus fossem expulsar, por exemplo, estudantes ruandeses por causa de um genocídio que aconteceu há muito tempo. Você tem guerra civil na África. Então imagine só se estudantes africanos passassem a ser expulsos da faculdade por causa das ações de seus governos. Seria uma atividade completamente absurda, não só absurda, como muitos iriam acusar de racismo. E isso está acontecendo hoje com estudantes russos, por exemplo, na Alemanha. Um amigo meu que é médico, que estudou na Rússia, hoje trabalha na Alemanha. Ele não pode nem abrir a boca. Ele não pode nem abrir a boca porque ele pode perder o emprego se ele se manifestar a favor da Rússia ou se ele ousar pelo menos triscar no assunto nazismo e Ucrânia. Essa semana eu fui expulso do Facebook simplesmente porque na página do The Economist, e é verdade que não só nessa página, como também em outras, eu coloquei alguns documentos, inclusive de organizações dos direitos humanos da própria Ucrânia, no qual eu demonstrava lá como nazistas agiam de forma impune, se estabeleciam no Estado ucraniano, constituíam milícias, organizaram um golpe de Estado e hoje estão inclusive praticando tortura contra presos da Rússia. No meu canal eu postei um vídeo no qual prisioneiros de guerra russos são colocados em um carro, são humilhados, no qual um piloto abatido, de acordo com 2 militares ucranianos, será castrado, e eles não só fazem isso, eles ainda ligam para sua família e avisaram para a noiva dele, procure outro noivo, porque agora o seu noivo vai ser castrado. Isso não é mostrado em jornal nenhum, mas isso aí está muito bem documentado, pode ser muito facilmente conseguido através de vídeos. Agora imaginem que os soldados russos resolvem fazer a mesma coisa e colocar isso aí também, e isso cai em domínio público. Vocês fiquem imaginando quantas vezes o Jornal Nacional não iria noticiar isso, quantas vezes o Fantástico, quanto tempo o Fantástico não duraria fazendo dramatizações, fazendo toda uma apologia de somente um dos lados. E não somente o Fantástico, também a BBC, também o The Economist. The Economist sempre justificou todas as guerras das quais os Estados Unidos e principalmente o Reino Unido participaram. E agora que é a Ucrânia, não, então eles estão muito preocupados, né? Agora eles não gostam mais de guerra. Quer dizer, a gente percebe uma moralidade dupla no Ocidente, uma moralidade dupla na qual os Estados Unidos, o Reino Unido e os seus aliados podem bombardear países à vontade. Podem destruir completamente a infraestrutura desses países, como eles fizeram, por exemplo, no Iraque. Quando caças da Força Aérea Americana, inclusive, chegaram a ponto de atacar um comboio de civis que estavam fugindo da cidade de Bagdá. Quer dizer, bombardearam sem dó nem piedade. Viram ali e atacaram. Helicópteros Apache que atacaram, metralharam jornalistas que estavam fazendo seu trabalho. Essas são as guerras que o Ocidente cria e normalmente aqui não existe nenhum tipo de cancelamento para essas guerras. Vocês ouviram alguma vez alguém falar em cancelar curso de inglês por causa das guerras iniciadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido? Vocês ouviram alguma vez falar em alguém cancelar curso de francês por causa de guerras coloniais no continente africano, promovidas pela França, especialmente pela sua Legião Francesa? Não, ninguém ouve falar disso. Mas agora, quando você tem uma guerra em que, um conflito, melhor dizendo, em que a Rússia combate nazistas, sujeitos que abertamente professam as doutrinas supremacistas de Adolf Hitler, do orgulho branco, e quem acompanha o meu canal no Telegram, todo dia você vai encontrar lá vídeo de soldados russos tomando quartéis
de militares ucranianos e o que eles encontram lá? Encontram bandeira nazista, encontram livros nazistas, encontram livros exaltando o movimento colaboracionista, quer dizer, daqueles que ajudaram os nazistas durante a Segunda Guerra. Você vai encontrar estandartes de batalha da SS Galícia. E se você acha que isso é propaganda russa, basta você ver as próprias reportagens de jornais ocidentais. Por exemplo, da Rede Globo, da Band. Eles filmaram quartéis dessas pessoas. E aí você tem lá no fundo uma bandeira de quem? Da SS Galícia. Quer dizer, uma organização que integrou a SS, a Schutzstaffel. Schutzstaffel, quer dizer, os nazistas mais nazistas que haviam. Quer dizer, essas pessoas que hoje estão lutando contra o exército russo são pessoas que defendem esse tipo de ideal, esse tipo de ideário, esse tipo de bandeira, esse tipo de prática. Só que se os nazistas clássicos eles falavam em supremacia ariana do povo alemão, esses nazistas ucranianos falam sobre a supremacia do povo ucraniano. Eles dizem que é preciso reprimir todos aqueles que não se consideram ucranianos. E todos nós sabemos que a Ucrânia é um país multinacional. A Ucrânia não tem só ucraniano. Na Ucrânia você tem ucranianos, russos, romenos, húngaros, judeus, moldavos, búlgaros, gregos, tártaros, poloneses, bielorrussos e pelo menos mais várias outras nacionalidades, que compõem, por sua vez, minorias étnicas, rutenos também, e assim sucessivamente. Só que tem uma coisa interessante. Se você prestar bem atenção, mesmo nas reportagens que são feitas sobre a Ucrânia, você vai ver que é muito comum as pessoas de lá utilizarem a expressão nação ucraniana. Quando um russo fala do povo russo, eles normalmente dizem nós, o povo russo. Quando os ucranianos falam da Ucrânia, eles dizem nós, a nação ucraniana. A nação ucraniana é isso, a nação ucraniana é aquilo. Quer dizer, a gente percebe uma nítida conotação racista, inclusive. Quer dizer, como se fosse só a nação ucraniana que existisse na Ucrânia. Quer dizer, como se não existisse a nação russa ali também, a nação búlgara, a nação húngara e tantas outras nações que compõem a Ucrânia. O cerne da ideologia ucraniana hoje é o nacionalismo integral. Nacionalismo integral que pressupõe, quer dizer, a união que pressupõe a condução do Estado por exclusivamente uma nação, em detrimento dos direitos e garantias das demais. E isso não é mostrado. E em nome disso, você vê, inclusive, empresas russas sendo canceladas. E empresas ocidentais também fechando as portas na Rússia. E isso, claro, eles não fazem, não é porque eles estão preocupados com a guerra, porque eles estudaram geopolítica e são solidários com a questão da Ucrânia, não. Eles fazem isso porque eles são pressionados pelos seus governos. Afinal de contas, as empresas seguem a lógica do lucro. Isso está em Marx. Até mesmo nomes agora, altos nomes do governo russo, como por exemplo Dmitry Medvedev, que é conhecido por suas posições liberais, ele foi entrevistado por jornalistas e ele deu a seguinte resposta. Isso, inclusive, foi, acho que, o assunto da semana agora na Rússia. Ele foi lá e disse para eles: leiam Marx, para vocês entenderem como funciona a lógica do lucro. Quer dizer, um personagem como Dmitry Medvedev mandando ler Marx, Maria Zakharova que em inúmeras oportunidades criticou Stalin, a União Soviética, agora está dizendo para as pessoas lerem Marx, para elas entenderem como funciona a lógica do lucro. Lembrando que esse próprio Medvedev, o antigo primeiro-ministro da Rússia, certa vez no discurso ele se referiu aos ensinamentos de Marx como sendo ensinamentos extremistas. Isso é uma acusação muito séria na Rússia. É um dos piores crimes na Rússia, é você ser acusado de extremista, de sair da cadeia, inclusive. Quer dizer, e ele que dizia que Marx era um extremista, agora está mandando ler Marx, para você entender como funciona a lógica do mundo. Vejam só como o mundo
andou mudando tanto com esse conflito agora. A questão, senhores, é que hoje o que nós vemos na mídia é uma imagem artificial e completamente distorcida sobre o que está acontecendo. A mídia tenta vender para você uma retórica de luta do bem contra o mal. O mal representado por um democrata, entre aspas, Vladimir Zelensky, que é judeu, que foi eleito democraticamente, contra o tirano Vladimir Putin, que representa o atraso, a toxicidade, a agressão e tudo que existe de ruim. Só que quando você lê relatórios de organizações de direitos humanos ocidentais e até mesmo ucranianas, você vê que a Ucrânia não é essa idília que está sendo pintada pela mídia. Se trata de um país que promoveu e promove ativamente o nazismo, promove a ideia de uma superioridade racial ucraniana, a ideia expansionista também. Afinal de contas, os documentos encontrados mostram que os ucranianos eles pretendiam atacar a Rússia. Discursos, inclusive, de líderes de batalhões nacionalistas, nos quais eles falam abertamente em estender as fronteiras da Ucrânia até Rostov, até o Kuzbás, que são regiões da Rússia. Laboratórios no qual eram preparadas armas químicas e biológicas, que foram capturados pelo exército russo, inclusive cuja existência foi admitida pelos próprios Estados Unidos. Inclusive, isso está documentado, isso está mostrado no famoso documentário do Oliver Stone, Ucrânia em Chamas. Um governo que possuía toda uma retórica xenófoba, russófoba, racista, inclusive contra os povos do leste da Ucrânia, contra o povo do leste da Ucrânia. É muito comum você encontrar, por exemplo, vocês podem procurar sobre materiais de algumas semanas, nas quais comentaristas falam que aquelas pessoas, quer dizer, os habitantes do leste da Ucrânia, são pessoas absolutamente dispensáveis. Você imagina alguém chegar aqui numa rádio, por exemplo, numa Jovem Pan, e dizer que o nordestino é um povo completamente dispensável. Né? Pessoas absolutamente dispensáveis. Isso aí daria um escândalo grande aqui no Brasil. Isso aconteceu o tempo inteiro na Ucrânia. Então, quer dizer, se você acha que alguém chegar no Brasil e dizer que o povo, seja do Nordeste, seja do Sul, é gente de quinta categoria, é gente dispensável, e se você se conforma com isso, então você deve ser coerente também e não concordar com esse tipo de citações feitas sobre uma boa parte da Ucrânia. Hoje na Ucrânia, você liga a televisão, você vai ver médicos dizendo para castrarem prisioneiros de guerra russos. Você vai ver apresentadores de TV citando ninguém mais, ninguém menos que Heinrich, dentre outros nomes, da própria Eichmann, né? Adolf Eichmann, Adolf Eichmann, um nazista da SS, foi citado em plena TV ucraniana, quando um apresentador disse que, na primeira oportunidade que ele tivesse, se ele visse crianças russas, ele iria matá-las. E ainda pediu para os soldados que fizessem a mesma coisa. Um médico disse que castrassem soldados russos. Quer dizer, essa é a Ucrânia. Essa é a democracia que hoje está sendo de forma vergonhosa defendida pelo Ocidente. Ajudem a Ucrânia. A Ucrânia está lutando sozinha. A Ucrânia não está lutando sozinha. Essa é a maior mentira que alguém pode dizer para você. Porque eles estão recebendo armas e dinheiro dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos países da OTAN, até mesmo da Finlândia e da Suécia, países que não estão na OTAN. Então, ou seja, está sendo ajudado sim e muito. Isso para não falar de milhares de mercenários estrangeiros que hoje estão na Ucrânia. Isso para não falar de pessoas que, como eu estava vendo hoje nas notícias, um casal aqui do Brasil que está querendo ir lutar para a Ucrânia, quer dizer, um lugar que se duvidar eles sabiam nem que existia, mas porque viram na TV, viram toda aquela dramatização, então agora estão querendo ir para lá.
Os grandes responsáveis por isso são, sabe quem? É a grande mídia. Porque a grande mídia aqui no Brasil ela funciona assim. Quando cai um míssil no centro de Donetsk, um míssil destinado a matar centenas de pessoas, mas que matou algumas dezenas. Então eles fazem o quê? O Jornal Nacional chega e diz assim: caiu um míssil no centro de Donetsk que matou 20 pessoas. Acabou. Agora, se acontece a mesma coisa do lado ucraniano, né, quando por acaso um míssil ou algum outro tipo, um bombardeio, uma granada, acontece em uma área residencial, o que normalmente acontece porque os ucranianos estão utilizando a população civil como escudo humano, estão utilizando casas, bairros residenciais, escolas, hospitais como bases, e a partir do momento em que militares vão para um hospital, então aquilo ali deixa de ser um hospital, ali se transforma em um alvo militar. A partir do momento em que você tem militares enfornados em uma escola, aquilo ali deixa de ser uma escola, passa a se tornar uma base militar. E o que acontece na Ucrânia hoje é o quê? Esses alvos eles são atingidos. Só que aí você vai ver o Jornal Nacional, você vai ver a BBC, você vai ver a CNN fazer uma enorme dramatização em cima disso. Vão mostrar uma criancinha chorando, vão mostrar uma velhinha chorando, vão mostrar uma moça reclamando, vão mostrar uma família, né, o drama de uma família. Então, quer dizer, a mídia aqui no Ocidente, a grande verdade é a seguinte: eles querem decidir quem tem alma e quem não tem alma. Eles apresentam o lado inimigo como um monstro, como um mal absoluto que precisa ser combatido, que precisa ser cancelado, que precisa ser vítima da xenofobia, que precisa ser vítima do racismo, e vai apresentar um suposto lado oprimido. Mostrar a criancinha chorando, mostrar a velhinha chorando, porque isso aí mobiliza o público. E, senhores, é preciso entender uma coisa bastante óbvia. Sempre que alguém apelar demais para emoções, isso significa que essa pessoa está mentindo para você. Quem quer mentir sempre vai apelar mais para o lado emocional do que para o lado racional. E é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer nessa mídia ocidental. Mídia ocidental que, essa sim, deveria ser fechada. Deveria ser fechada por promover o ódio, o racismo e a xenofobia contra tudo aquilo que é Rússia. Queremos deixar bem claro aqui que nós não concordamos com a russofobia. Queremos dizer aqui que o preconceito, o racismo contra os russos, a russofobia, ela não é pior do que o antissemitismo, não é pior do que o racismo, não é melhor do que a russofobia, não é melhor do que o antissemitismo, nem é melhor do que o racismo contra negros. Então diga não à russofobia e acompanhe o nosso canal Cristianograd com K no Telegram.